Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao TBR Domingo. A partir de agora é um resumo das notícias da semana e tudo o que está acontecendo agora. Vamos juntos até meio-dia. A gente já começa falando dele, que é o assunto da semana. Qual será o destino político e jurídico de Daniel Silveira, o deputado que está preso desde o começo da semana, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou prender ele? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou agora há pouco a abertura do inquérito contra o deputado por desacato durante a prisão dele na última terça-feira. Os detalhes com Matheus Scavazini. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O deputado Daniel Silveira é acusado de infração de medida sanitária por se negar a usar máscara de proteção e também de desacato contra uma funcionária do IML após ser preso na última terça-feira no Rio. Depois de ter a prisão mantida pelo plenário da Câmara nessa sexta, o deputado vai enfrentar pelo menos 3 processos. O de cassação do mandato começa na semana que vem no Conselho de Ética, que tem 60 dias para analisar o caso. O de expulsão do partido, do PSL, que divulgou nota afirmando que vai tomar as medidas para excluir o deputado. E ainda uma possível ação penal no STF. Daniel Silveira é alvo de outros 2 inquéritos na Suprema Corte, dos atos antidemocráticos e das fake news. Agora o Matheus traz detalhes do inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça para apurar a suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal a ministro do Supremo Tribunal. A determinação foi do presidente do STJ, Humberto Martins, e o inquérito vai tramitar sob sigilo. A abertura de investigação aconteceu após a divulgação de suposta troca de mensagens em que procuradores da Lava Jato, em Curitiba, estariam pedindo à Receita Federal a análise de dados de ministros do STJ. Por conta do foro privilegiado, os ministros só podem ser investigados pela Procuradoria-Geral da República. O acesso às mensagens aconteceu por meio da Operação Spoofing, que tramita no STF. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai receber do Estado doses da vacina contra o coronavírus para retomar a campanha de vacinação. Pedro Paulo Filho conta pra gente quantas doses serão repassadas. Vai receber 8.000 doses do imunizante. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente lembra que a campanha de vacinação continua suspensa por aqui à espera da nova remessa. Mas com a chegada desse novo lote, a situação deve voltar parcialmente à normalidade. Essas doses serão utilizadas para vacinar idosos nas próprias residências. A Secretaria Estadual de Saúde já repassou para a capital fluminense mais 10.000 doses para a segunda etapa da vacinação. Atualmente, até o momento, mais de 270.000 pessoas já foram imunizadas. Mais de 200.000 pessoas foram infectadas pela doença, com 18.383 mortes. E um menino de 5 anos foi resgatado pelos bombeiros após cair de um poço de 15 metros de profundidade em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Arthur brincava no quintal de casa quando caiu em um poço que havia sido aberto para uma reforma. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram uma criança e um homem que ficou preso quando tentava ajudar a criança. O menino foi resgatado, levado para o hospital e, graças a Deus, passa bem. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal em São Paulo que analise com urgência a situação dos leitos de UTI de hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde para tratamento contra a Covid-19 no estado. Leandro Stoliar fala pra gente agora da importância dessas análises. Essa análise é importante porque é por meio dela que estados e municípios conseguem autorização para receber recursos da União para investir no combate à Covid-19. Segundo o levantamento, dos 5.112 leitos de UTI para a Covid no estado, apenas 544 estão habilitados. Na representação, o Ministério Público Federal pede urgência na avaliação e alerta para a possibilidade de um colapso no atendimento aos pacientes com Covid-19 se não houver dinheiro do governo federal para financiar os leitos. A portaria que regulamenta o financiamento perde a validade no mês que vem. E quase 70% da população gaúcha está em área com alto risco de contaminação para a Covid-19.
Vitor Costa conta pra gente quais são as medidas que estão sendo tomadas. O governo do estado determinou a suspensão geral das atividades entre as 10 da noite e as 5 da manhã, após 11 regiões receberem classificação de bandeira preta no mapa preliminar do distanciamento controlado. A medida vale também para as regiões em bandeira vermelha, devido à piora nos indicadores de contaminação no estado. Segundo o governo, o Rio Grande do Sul vive o pior momento da pandemia. A restrição geral das atividades começa a partir deste sábado. Além disso, aulas presenciais em escolas e universidades, tanto públicas quanto privadas, ficam suspensas. As forças de segurança pública estão mobilizadas para assegurar que esta medida de suspensão geral seja mantida e cumprida. E depois de semanas em crise por conta do colapso no sistema de saúde do Amazonas, Manaus vai reabrir a economia a partir de segunda-feira. A repórter Paloma Mendonça traz detalhes para a gente. De acordo com o novo decreto estadual, as lojas do comércio em geral e restaurantes voltarão a reabrir as portas para receber clientes. Os shoppings também vão retomar as atividades presenciais entre 10 da manhã e 4 da tarde. O atendimento ao público deve ser com capacidade reduzida de 50%. Apesar dessa flexibilização, o governo do Amazonas manteve a restrição de circulação de pessoas entre 7 da noite às 6 da manhã. As medidas devem valer até o dia 28 de fevereiro. Belo Horizonte começou a receber pacientes com Covid-19 transferidos da cidade de Coromandel, no Triângulo Mineiro. Os casos dobraram no município nos últimos dias. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Virgínia Nalon. 7 pacientes chegaram nesta sexta-feira aqui em Belo Horizonte. Eles foram encaminhados para o Hospital Eduardo de Menezes. Coromandel enfrenta um colapso no sistema de saúde com aumento de casos e a falta de leitos de UTI no município. Já Igarapé, na Grande Belo Horizonte, irá retomar a vacinação contra a Covid-19 na semana que vem. A imunização foi interrompida depois que 269 doses estragaram em uma pane nos refrigeradores que armazenavam as vacinas. A nova remessa deve estar disponível a partir desta segunda-feira. E a sexta-feira foi com recordes na Bahia. 866 pessoas estão internadas nos leitos de UTI no estado. É o maior número desde o início da pandemia. Também nessa sexta-feira começou o toque de recolher em Salvador e mais 343 municípios. Juliana Tourinho traz mais informações da capital baiana para nós. O decreto do governo, que vale até o dia 25 deste mês, proíbe o funcionamento de serviços não essenciais. Os que podem abrir devem fechar até as 9h30 da noite. A partir das 22 horas, serviços de delivery estão proibidos para bares e restaurantes e semelhantes, sendo permitidos apenas para farmácias. Meios de transporte metropolitanos ficam autorizados até 10h30 da noite. No caso dos transportes particulares, a circulação está permitida, desde que fique comprovada a necessidade de atendimento. As polícias civil e militar e também a Guarda Civil Municipal farão a fiscalização. E também nesta sexta, a Prefeitura anunciou a suspensão do atendimento em repartições e parques públicos e o fechamento do comércio em 3 grandes bairros, Pituba, Brotas e Itapuã, entre 4 da tarde e 10 da manhã. Percebeu que aqui no TBR Domingo a gente não para você ficar por dentro de tudo que é notícia já no começo dessa manhã de domingo. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique com a gente até o meio-dia. Vamos continuar com as notícias. Nós vamos falar agora que o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo envie uma lista de grupos prioritários, uma nova lista de grupos prioritários contra o coronavírus. Volta com a gente, Matheus Scavazini. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski estipula o prazo de 5 dias para o envio da lista. O ministro pede que seja informado a ordem de preferência nas filas de vacinação, quais grupos terão preferência dentro do prioritário e que o Ministério da Saúde explique os motivos dessas escolhas. No dia 8 de fevereiro, Lewandowski já havia solicitado a elaboração da lista pelo governo federal, mas a resposta da Advocacia Geral da União foi considerada insuficiente. Segundo o ministro, a lista vai permitir otimizar a distribuição da vacina e evitar os fura-filas.
Segura aí que nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco o TBR Domingo volta com mais informações. Até já. Agora, 10h40. Para investir bem o seu dinheiro, é preciso pesar prós e contras. Se o mercado é imprevisível, decidir nunca é tarefa fácil. Riscos, certezas, erros, acertos. Vem aí o grande debate. Investimentos. Toda segunda-feira. Sempre dois especialistas confrontam opiniões sobre como atingir os melhores resultados. Apresentação: Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu nesta sexta-feira a renúncia do ministro da Saúde, Inês Gonçalves Garcia, teria distribuído vacinas contra a Covid-19 para amigos, familiares, fora do grupo prioritário. Atualmente, a Argentina, só profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos que estão recebendo doses do imunizante. O escândalo veio à tona quando um jornalista admitiu que furou a fila depois de pedir ao integrante do ministro. A polícia do Capitólio dos Estados Unidos afastou 6 agentes e vai entregar outros 35 por comportamento inadequado durante a invasão no Congresso. Quem conta os detalhes pra gente é Evelyn Bastos. Essa investigação acontece porque muitos policiais foram vistos confraternizando e até tirando fotos com os manifestantes pró-Trump que invadiram o Capitólio no início desse ano. A invasão, que aconteceu em 6 de janeiro, dias antes de Joe Biden tomar posse como presidente, deixou 5 mortos, entre eles um policial. Enquanto isso, na Casa Branca, Biden tenta avançar com um projeto de lei que pode injetar o equivalente a 10 trilhões de reais na economia. Nesta sexta, o texto foi aprovado por um comitê da Câmara dos Deputados e pode ser aprovado no fim da próxima semana. O TBR Domingo fica por aqui. Obrigado pela sua companhia neste domingo. Outras informações logo mais às 2 da tarde na continuação do nosso programa. Bom final de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã no Redação TBR às 4 da tarde. Tchau.